Salve Maria Santíssima, mais um sermão de Santo Afonso Maria de Ligório. Que sofrimento sente um pobre doente que sonha ser rico ou importante e depois acorda e se encontra tão pobre e doente quanto antes? Desaparecerão como a fumaça. Salmo 36, versículo 20. A felicidade dos pecadores se dissipa rápido, como a fumaça. Se desfaz com um pouco de vento. A fumaça se desfaz à medida que sobe, comenta São Gregório a respeito dessa passagem. O mesmo acontece ao pecador. Vi o ímpio cheio de arrogância. Apenas passei e já não existia. Diz Minúzio Felice que o Senhor permite que alguns pecadores sejam mais exaltados para serem mais castigados, porque pior ainda é sua queda. Conforme aquilo que disse Davi, à ruína vós os conduzis. À ruína vós os conduzis. Salmo 72, versículo 18. Diz São João Crisóstomo que se o doente padece fome ou sede por ordem do médico, é sinal que há esperança de saúde para ele. Mas, e se o médico deixa comer e beber tudo o que ele quer? É indício de que o médico o abandonou. Da mesma maneira diz São Gregório, é um indício manifesto de perdição quando Deus permite que nenhuma contrariedade impeça a realização dos desígnios perversos dos malvados. Assim, como o raio carrega o trovão, diz São Bernardo, assim, a prosperidade é indício da condenação eterna. O maior castigo é quando Deus permite que o pecador continue a dormir no pecado, sem acordar daquele sono de morte em que está imerso. Os embriagarei, a fim de que se deleitem, adormecendo-os num sono eterno, do qual não mais despertem. Oráculo do Senhor. Jeremias 51, versículo 39. Depois de matar Abel, Caim temia ser morto por alguém que o achasse. O primeiro que me encontrar, matar-me-á. Era o que Caim falava. Mas o Senhor lhe assegurou que continuaria a viver e que ninguém lhe tiraria a vida. Mas diz Santo Ambrósio, o pior castigo de Caim foi o ter-lhe sido concedida uma longa vida. Pois Deus tem misericórdia com o pecador obstinado quando o faz morrer logo, porque o livra do maior inferno, que merecia caso continuasse a pecar e acabasse por se condenar. Vivam os pecadores como queiram, gozem em paz seus prazeres, mas virá finalmente sua morte, na qual ficarão presos ao pecado, semelhantes aos peixes apanhados pela rede fatal. Pelo que São Agostinho, vai falar o seguinte: não te alegres à semelhança do peixe, que goza de ter encontrado a isca enquanto o pescador não puxa o anzol. Se visses, meu caro irmão, um réu se deliciando num banquete, estando já condenado à morte, com a corda no pescoço, e esperando a qualquer momento chegar a ordem para que a sentença seja executada, o que dirias? Terias inveja ou compaixão dele? Assim não se deve ter inveja daquele coitado que se delicia no meio dos vícios. Aquele pecador já está preso no anzol, já está nas redes do inferno. Quando chegar o tempo destinado ao castigo, então o coitado se dará conta e lamentará sua ruína, mas sem remédio. Pelo contrário, é um bom sinal quando um pecador se vê atribulado e castigado nesta vida. É sinal que Deus o quer bem e quer trocar o castigo eterno por alguns castigos temporais, castigando-nos nesta terra, diz São João Crisóstomo. O Senhor não faz para nos aniquilar, mas para atrair-nos a Ele. Não se encoleriza por ódio, mas para atrair a si aqueles que não quer que pereçam. Castiga-te por pouco tempo, para ficar sempre contigo, para ficar contigo eternamente. Quando o médico fere o doente, diz Santo Agostinho, parece cruel, mas ele o fere para curá-lo.
O mesmo faz Deus conosco, diz o santo. Parece que Deus é cruel quando faz certas coisas. Não tenhais medo, ele é Pai, e jamais te faz sofrer a ponto de perder-te. É o próprio Deus que o diz: Eu repreendo e castigo aquele que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Filho, diz Deus, eu te amo e por isso te castigo. Reanima-te, vede como sou bom contigo. Procura, tu também ser bom comigo. Faz penitência de seus pecados, se queres que perdoe a punição que mereces. Pelo menos, aceita com paciência e para teu proveito a tribulação que te mando. Eis que estou à porta e bato. Vê, esta cruz que ora te aflige é a minha voz que te chama para que voltes a mim e fujas do inferno que já te toca. Eu estou batendo a porta de teu coração. Abra para mim e compreenda. Quando o pecador que se afastou de mim me procura e me abre a porta de seu coração, eu entro logo e faço-lhe companhia para sempre. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Estarei sempre unido com ele nesta terra, e depois, se me é fiel, eu farei sentar-se junto a mim no trono do meu reino eterno. Ao vencedor, concederei assentar-se comigo no meu trono. Como assim? Deus, por acaso, é um tirano qualquer, de gênio cruel, que se compraz em fazer-nos sofrer? Não. Ele se compraz sim, mas como pai quando põe o filho, alegrando-se não da dor do filho, mas da correção que o castigo trará. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda, diz o profeta, porque o Senhor castiga aquele a quem ama, e pune o filho a quem muito estima. Deus não quer ver-te aflito, mas emendado. Ele se compraz da tua dor pelo teu bem, como um pai que, castigando o filho, não se compraz de sua aflição, mas da sua emenda, livrando de sua ruína. As aflições temporais nos fazem retornar a Deus, diz São João Crisóstomo, e Deus nulas manda para esse fim, para não nos ver mais separados dele. Por que então, caro irmão, te queixas de Deus, quando te vês atribulado? Tu deverias agradecer a Ele com a face no chão. Diga-me, se um réu já estivesse condenado à forca, e o príncipe substituísse a pena de morte pelo encarceramento de apenas 1 hora, aquele momento teria razão de se queixar depois daquela hora de prisão? Ou não teria mais razão o príncipe em trocar de novo a sentença mandando a forca que merecia? Há tanto tempo e tantas vezes tens merecido o inferno pelos teus pecados. Inferno? Sabes o que quer dizer inferno? Sabei que é o pior castigo padecer um momento no inferno do que padecer por centenas e milhares de anos todos os tormentos mais terríveis que têm sofrido os mártires nesta terra. E neste inferno haveríeis de penar por toda a eternidade. E tu te lamentas porque Deus não te envia, porque Deus te envia aquela tribulação, aquela doença, aquela perseguição, aquela perda. Agradece a Deus e dize: Senhor, é pouco em comparação com meus pecados. Eu deveria estar ardendo no inferno, desesperado e abandonado por todos. Agradeço-vos por me teres chamado a vós com esta tribulação que me haveis mandado. Deus diz: ó Leastro, chama os pecadores a abrir os olhos por meio dos sofrimentos temporais. Com os sofrimentos desta terra, o Senhor nos faz ver o sofrimento imenso que merecemos pelos nossos pecados, e por isso nos aflige com essas penas temporais, para que nos corrijamos e assim evitemos as penas eternas. Como temos refletido, pobre do pecador, que não se vê castigado nesta vida, mas, mais coitado ainda, se ao se ver castigado, nem com isso se corrige. Não é uma desgraça, diz São Basílio, ser atribulado nessa terra depois dos pecados cometidos, mas a desgraça é não se emendar após o castigo, tornando-se semelhante àqueles
de que fala Davi, que apesar de serem castigados, continuavam a dormir no pecado. Só com a vossa ameaça, ó Deus de Jacó, ficaram inertes, como se o estrépito dos flagelos e dos raios mandados por Deus, em lugar de acordá-los daquele letargo de morte, na qual viviam perdidos, servisse para lhes reconciliar o sono. Eu vos feri, mas não vos voltastes para mim. Eu vos enviei a tragédia, diz Deus, para que retornastes a mim, e vós, ingratos, vos fazeis surdos aos meus apelos? Mísero o pecador que se faz semelhante àquele de que fala Jó. Duro como a pedra é o seu coração, sólido como a mó fixa de um moinho. Deus o visita com sofrimentos, e em vez de amolecer e de recorrer a ele arrependido, ele se endurece, ainda mais como se endurece a forja sob os golpes do martelo, e torna-se semelhante ao ímpio Acaz, do qual diz a Escritura que, embora estivesse angustiado, continuou ele nos seus crimes contra o Senhor. Em vez de humilhar-se, o infeliz crescia em orgulho e em desprezo de Deus. Sabes o que acontece a esses desgraçados temerários? Acontece que começa a sofrer o inferno já nesta vida. Sobre os ímpios, ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será o seu quinhão. O Senhor fará chover sobre eles os castigos, as doenças, as misérias, as amarguras. Mas isso não será senão a parte do seu cálice, isto é, do castigo que merecem. São Gregório comenta que aquele castigo chama-se quinhão, porque suas penas começam nesta vida e depois se completam com a vingança eterna. Isso é o que merece aquele que, atribulado por Deus para que se corrija, continua a fazer obras merecedoras de castigo e a excitar ainda mais a ira de Deus, diz Santo Agostinho. Ó pecadores, que mais podereis fazer para vos corrigir? Dirá então o Senhor: eu vos tenho chamado por meio de pregações e de inspirações internas, e vós as desprezastes. Tenho-vos chamado com benefícios, e vós tendes ficado ainda mais insolentes. Finalmente vos tenho chamado com castigos, e vós continuais a me ofender. Onde vos feri ainda, quando persistis na rebelião? Sião está só, como cidade sitiada. Nem sequer com meus castigos quisestes emendar-vos? Quereis que eu próprio vos abandone? Finalmente ver-me-ei obrigado a abandonar-vos. Caros ouvintes, não abusemos mais da misericórdia de Deus. Não façamos como os sapos, que ainda mais se enfurecem e tentam fazer mal àquele que os golpeia. Deus nos atribula porque nos ama e nos quer recuperar. Diz Oleastro que, ao nos sentirmos afligidos pela dor, um excelente pensamento é nos lembrarmos das próprias culpas e dizer aquilo que diziam os irmãos de José. Em verdade, expiamos o crime cometido contra o nosso irmão. Senhor, com razão nos castigais, porque temos ofendido a vós, nosso Pai e nosso Deus. Justos sois, Senhor, e retos os vossos juízos. Em todos os males que enviastes sobre nós, foi um justo julgamento que exercestes. Senhor, vós sois sempre justo e nos punistes com justiça. Nós aceitamos essa tribulação que nos enviastes. Dai-nos a força de suportá-la com paciência. E aqui é preciso prestar atenção naquilo que uma vez o Senhor disse a uma religiosa: pecastes, deves fazer penitência, deves rezar. Alguns pecadores se tranquilizam, se recomendando aos santos. Mas é preciso que eles próprios rezem e façam penitência. Façamos assim, porque, ao ver nossa recuperação, o Senhor não somente nos perdoará dos pecados, mas até o castigo. E se Deus continuar a afligir-nos, recorramos então àquela Senhora que se chama a Consoladora dos aflitos. Os santos se compadecem de nós, mas não se encontra entre todos eles, diz Santo Antonino, um que se compadeça mais de nossas misérias quanto esta divina Mãe, Maria. Ricardo de São Lourenço acrescenta que esta Mãe de Misericórdia não pode ver um miserável que padeça sem o socorrer. Mãe da Misericórdia, rogai por nós.